será conhecido como um dos meus apóstolos. Conjecturando para nós entendermos, irmão, que Deus ele pensa muito mais e imagina muito mais do que pensamos. O que nós pedimos, ele pode dar muito mais para nós. Vende tudo que tem, vem, dá aos pobres, depois você me segue. Se você me seguir, conjecturando, aquele homem se tornaria um discípulo, um apóstolo, na presença do Senhor. Um homem que talvez tinha relatado algumas palavras para ser escrito no livro da vida. Algumas palavras para ser escrito nas escrituras sagradas. Algumas palavras que serviriam de sabedoria, de salvação para o teu próximo. Para muitos ricos, aquele homem se entristeceu, amava Cristo de olhar para ele. Entristeceu, virou as costas, foi-se embora. Cabisbaixo, entristecido com toda a sua fortuna e riqueza. A riqueza não chegará ao céu. A riqueza não chegará diante do trono de glória, de poder, de autoridade de Deus. Tudo que aquele homem Naamã tinha diante do profeta de Deus não serviu de nada. Ele teve que se humilhar, se rebaixar, reconhecer que ele apenas dele ser o homem, o comandante do exército, do rei não adiantou. Ele tinha que mais se humilhar. Deus ele quer de nós o amor, a esperança. E o que eu quero falar para você, que eu vou entrar aqui numa palavra, irmãos. Isso aqui foi escrito por João para gerações futuras. E alguém nesta geração futura, alguém que Deus interveria ou escolheria sobre a face da terra, homem, mulher, servo e serva, relatariam essas palavras aos corações. Porque muitas das vezes, irmãos, o livro de Apocalipse as pessoas não compreendem, não entendem. A escatologia mais torce do que compreende, porque ela é um livro, irmão, como se fosse olhar para ele. É um livro cheio de símbolos. Mas se a Bíblia fosse escrita diferente naqueles tempos, o qual a igreja foi perseguida, eles teriam destruído. Eles teriam destruído as escrituras. E mesmo assim eles procuraram destruir. Porque tudo que Deus relatou através da vida de João, o último apóstolo a ser morto, o último apóstolo, que ele estava na ilha de Patmos, se perguntando para o céu, falando para Deus. Eu vejo João, ele tinha em torno de 15 para 16 anos, quando ele estava diante de Jesus Cristo na terra, quando era o discípulo mais amado. João, ele é um menino, ele era um jovem, que estava diante da face do Criador, estava diante da face do seu rei, diante da face daquele que tinha trazido ele ao mundo e dado a luz para ele. A luz que resplandeceu nas trevas, e as trevas não conheceu, nem entendeu e abriu sua mente. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias atuais um mundo tão egoísta, egocêntrico. Nos dias de Noé, a geração que eu estou vivendo agora e você, ela está pior do que os dias de Noé. Pior. Tirou a vida do teu próximo por um celular. Matam por causa de R$1. Irmãos, matam a si próprios, se matam. Estão tirando a vida por causa de poder. Olha as guerras que têm ocorrido no mundo. E isto é misto que aconteça. A Bíblia tem que se cumprir. Deus é poderoso. Até os mortos ele vai ressuscitar dos mortos e trazer a vida para quem ele quiser. Os justos ressuscitarão na primeira ressurreição. Aqueles que foram maus e soberbos ficarão no pó ainda. A hora do juízo chegará. Irmãos, se só o justo terá uma oportunidade, onde se encontrará os maus, os soberbos, os maus, talvez diante dos olhos do meu Deus e do teu? Não é aqueles que cometem um pecado e continuam por todos os seus caminhos, mas talvez é aqueles, irmãos, que cometem os seus pecados e nunca reconhecem o Senhor como teu Deus. Talvez é aqueles que nunca abaixam a sua cabeça em continência a Deus, que nunca reconhece Ele como o Senhor dos céus e da terra, como o pão vivo que desceu do céu, dos altos, da glória, para te dar vida e vida eterna. Irmãos, eis aqui um homem hoje, um menino quando criança,
Era chamada de louco, menino maluquinho, de tudo que você possa imaginar ou pensar. Ainda levava o meu nome de Marculino. Imagina só. E tudo batia com o nome. O nome está ligado no trono. Irmãos, o nome está ligado no trono. Eu quero falar para ti. Deus me deu o nome de Noá. Aí foi ele, de vergonha para a honra. E os homens, quando não me reconhecem, irmãos, como servos de Deus, eu digo só amém. Mas eu quero falar para você, aceita a palavra de Deus, um homem simples falando contigo. Jesus Cristo, Rei soberano, glorioso, Ele prometeu para aqueles que se fazerem justo na terra, herdar este reino, herdar a vida eterna, longanimidade de dias, perseverança. Eu quero falar para você, ainda ontem eu estava dormindo no serviço. Eu presto atenção como eu falei para vocês em tudo, irmãos, que é sonho. Tem a ver com Deus. Se você anda com Deus, se você fala com Ele, se dialoga com Ele, quando você sonha um sonho, talvez o teu sonho é profético. Faraó era ímpio. Faraó era o rei do Egito. Nos dias de Jesus, no dia de José, o servo do Deus vivo, quando ele ali teve aquele sonho, ele era pagão. Ele teve um sonho um dia, no outro mesmo sonho. Ele se chegou diante dos magos, dos inteligentes ali que falavam, que entendiam. Nenhum deles puderam interpretar o sonho de Faraó, o rei do Egito. Mas quando chegou diante de José, um homem simples, se o Senhor me relatar tudo o que tem que ser falado a ti, eu passarei para você. Porque não vem de mim, vem de Deus. Deus relatou para José, José passou para Faraó. Onde encontra um homem tão sábio como esse? Homens, ele teve o sonho. José interpretou. Isso vai acontecer e será logo. E foi lá e aconteceu como José pronunciou a Faraó. Arrancou o anel, apanhou em seu dedo e honrou a ele. Só estará abaixo de mim no trono. O resto, você foi como um rei aqui no Egito. Por todos os séculos que viver, será lembrado como um rei. Como se um rei governou o Egito em cima de Faraó. É isso que dá-se a entender, irmão. Deus é Deus de honra, de glória e poder. E eu naquele sonho, eu ali dormindo, e aquele despertador tocava, o homem me chamando e eu não acordava. E daqui a pouco, eu acordei. Mas eu lembrei de um sonho, que eu estava tendo um sonho. Era uma visão. O sol estava no horizonte. O sol estava no alto, ele descia. E se ponhava sobre a terra. Escuridão cobria a terra. Eu acordei e não recordava daquilo. 10, 20 minutos depois eu me lembrei do sonho que eu estava tendo. Que o sol estava no alto. Aí ele se apressou e desceu sobre a terra. E se ponhou, a escuridão cobriu a terra. Eu entendo, irmãos, que o tempo está já findado. A hora é agora. Aceitemos Deus como Deus falou naqueles sonhos para mim um dia também. Meu filho, com os homens da terra, só pensam na riqueza, conjecturando para ti. Muitos homens que anunciam o meu nome e falam de mim, só falam de riquezas e prosperidade. Mas você eu vejo como simples, humilde. Sei que você não é o 100%, mas vejo que você tem mais desejo de ganhar as almas para mim do que muitos que estão aí sentados nos seus tronos, que estão cheios de riquezas, andam de carrões, e você anda de a pé. Você tem apenas bicicleta para andar, mas vejo o amor de Deus em ti. E é em ti que eu vou tentar cumprir a minha obra na terra. Mais ou menos assim para você entender. As revelações do céu é do céu, irmãos. Irmãos, e aquele ser que estava andando comigo, passeando comigo, andando, passando pelos portões, pelas portas, mostrando os caminhos, teria que trilhar na terra. O Senhor falou comigo que com os homens eu tenho batismo, mas com você eu tenho o batismo eterno. Irmãos, o batismo eterno, está dentro do meu